Boa noite, gente do grupo 5. A gente está fazendo um trabalho sobre memórias secundárias, HD e floppy disk. Os princípios e a arquitetura fundamental da memória secundária, como o HD, hard disk e floppy disk, disquete, envolvem conceitos de armazenamento magnético, organização em trilhas e setores, e dispositivos mecânicos para leitura e gravação. Princípios fundamentais. Armazenamento magnético. Tanto o HD quanto o floppy usam camadas magnéticas para armazenar dados. Os dados são representados por polarizações magnéticas, bits 0 e 1. Leitura e escrita. Utilizam cabeçotes magnéticos que detectam e alteram o campo magnético na superfície do disco. A leitura ocorre sem contato físico direto, excesso em disquetes, onde o contato é mais próximo. Acesso secundário. São dispositivos de acesso não volátil, ou seja, retêm os dados mesmo sem energia, possuem acesso mais lento comparado à memória RAM, porém com maior capacidade de armazenamento. Trilhas e setores. Cada prata é dividida em trilhas concêntricas subdivididas em setores, geralmente 512 bytes ou 4096 bytes. Controlador lógico, firmware, gerencia o acesso aos dados e se comunica com a placa-mãe. Flexível, um disco magnético fino dentro de um invólucro plástico. Cabeça de leitura e gravação movida mecanicamente para acessar trilhas. Capacidade comum era de 1,44 MB, disquete de 3,5 polegadas, velocidade de giro cerca de 300 RPM, interface utilizava controladores específicos e conexão via cabo flat. Hoje eu vou falar sobre como surgiu a memória secundária. A memória secundária ela surgiu a partir da necessidade de armazenar dados permanentemente. Diferente da memória RAM, que é temporária. No início, usavam-se cartões perfurados e fitas magnéticas nos anos de 1940 e 50. Um grande marco foi em 1956, quando a IBM lançou o primeiro disco rígido, o HD, chamado Hamac 305. Ele pesava 1 tonelada e armazenava apenas 5 MB. Com o tempo, os HDs foram ficando menores, mais rápidos, com mais capacidade e chegando hoje a vários terabytes. Outro marco foi a criação do disquete em 1971, também pela IBM, e o disquete, floppy disks, foi uma revolução no armazenamento portátil. Os modelos mais comuns eram de 5 e 3 polegadas, com até 1,44 MB. E dominou o mercado nos anos de 80 e 90 até ser substituído por CDs, pendrives e a nuvem. A história da memória secundária nos mostra como a tecnologia evoluiu muito rápido, indo de máquinas enormes para dispositivos compactos, e esses marcos ajudaram a construir o que a gente tem hoje. Olá, meu nome é Rafael e hoje eu vou dar uma aprofundada nos padrões e tecnologias atuais do HD. Os principais padrões de HDs, os discos rígidos, são o SATA e o SAS, com o SATA sendo o mais comum em computadores pessoais, como os que você tem na sua casa, e o SAS sendo utilizado em servidores e sistemas corporativos. Esses dois principais padrões podem ser facilmente diferenciados pela aparência. Se for um conector simples, estreito, com 7 pinos para dados mais 15 pinos para energia em 2 blocos separados, é o SATA. Se for um conector mais largo, com dados e energia juntos ao mesmo encaixe, com 2 níveis de pino, é o SAS. Quando falamos em desempenho, o padrão SATA trouxe melhorias importantes em relação ao antigo, o ATA, tanto em tamanho quanto em velocidade de transferência de dados. Enquanto o ATA alcançava 133 MB, o SATA começou com 150 MB, evoluiu para 300 com o SATA 2 e chegou a 600 com o SATA 3, que é mais usado atualmente. Além de ser mais rápido, o SATA também é mais compacto e flexível, facilitando a instalação. E a outra vantagem que ele tem é a retrocompatibilidade, permitindo que HDs e SATA 3 funcionem em placas-mães com padrões de SATA 2, mesmo com velocidade reduzida. Já na questão de capacidade de armazenamento, HD SATA podem chegar aos 20 teras,
ou mais. E o ATA também ultrapassa uns 20 teras, porém a sua diferença é que o SATA tem um ótimo custo-benefício, pois como antes foi dito, foi criado para computadores pessoais. Já o modelo ATA foram projetados para ambientes corporativos, com foco em velocidade, confiabilidade e por isso seu preço hoje em dia é muito mais alto. Prazer, me chamo Gabriel e eu vou realizar uma análise técnica comparando duas tecnologias de armazenamento de dados, o Hard Disk Drive, conhecido como HDD, e o disquete de 3.5 polegadas. A análise será feita com base em apenas dados numéricos e métricas técnicas, como capacidade de armazenamento, taxa de transferência, densidade de dados e consumo de energia. Começando pela capacidade de armazenamento, o HDD comum com interface SATA tem cerca de 1 TB de capacidade, o que equivale a 1 milhão de megabytes. Já o disquete tem 1,44 MB. Isso significa que o HDD tem aproximadamente 694 mil vezes a mais de capacidade de armazenamento. Agora, falando de taxa de transferência, também conhecida como largura de banda, o HDD transfere dados a uma velocidade média de 150 MB por segundo. Enquanto isso, o disquete atinge apenas 0,05 MB por segundo. Ou seja, o HDD é cerca de 3.000 vezes mais rápido na leitura de gravação de dados. Sobre a latência que representa o tempo médio de acesso aos dados, o HDD transfere uma latência aproximadamente de 9 milissegundos, já o disquete tem uma latência muito maior, em torno de 175 milissegundos. Isso indica uma diferença de quase 19 vezes no tempo de resposta. Na densidade de dados, que é média em bits por polegada quadrada, o HDD alcança 1 terabit por polegada quadrada, graças a tecnologias como gravação magnética perpendicular e assistida do calor. O disquete, por outro lado, tem uma densidade de apenas 2 megabits por polegada quadrada, ou seja, o HDD tem aproximadamente 500.000 vezes mais densidade de dados. Quanto em velocidade de rotação, o HDD opera entre 5.400 e 7.200 rotações por minuto. O disquete gira uma média entre 300 e 360 rotações por minuto. Isso representa até 24 vezes mais rotações por minuto no HD. Por fim, sobre o consumo de energia, o HDD consome entre 5 a 9 watts durante a operação. O disquete consome de 2 a 5 watts, mas apenas quando está lendo ou gravando dados. Mesmo com esse consumo maior, o HDD entrega a quantidade de dados processados por watt muito superior. Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a memória secundária e a sua interação no ecossistema computacional. Vamos entender como ela se integra e interage com outros elementos do sistema. A memória secundária, como SSDs e HDs, possui uma controladoria própria. Essa controladora é responsável por receber comandos de leitura e gravação do processador por meio de interfaces como SATA e NVMe. Um ponto importante é que em muitos casos esses dispositivos usam DMA, acesso direto à memória. Com isso, os dados são transferidos entre o armazenamento e a RAM, sem sobrecarregar o processador e aumentando a eficiência do sistema. O sistema operacional também tem um papel essencial, ele gerencia a memória virtual. Essa memória virtual atribui endereços lógicos aos processos e mantém uma tabela de páginas, o que faz a ponte entre a RAM e o disco. Quando um processo tenta acessar algo que não está na RAM, ocorre um page fault. Neste momento, o sistema operacional escolhe uma página da RAM para ser substituída, grava seu conteúdo no disco, caso tenha sido alterado, e carrega uma nova página de memória secundária para a RAM. Esse processo permite com que sistemas operacionais modernos utilizem o espaço mesmo com pouca RAM, usando o armazenamento como extensão da memória principal. A memória secundária é muito mais do que armazenamento. Ela interage de forma inteligente com o processador e o sistema operacional, para manter o desempenho e a estabilidade do sistema. Me chamo Gustavo e nesse vídeo eu vou falar sobre as possibilidades para o futuro e os desafios atuais da memória secundária, com foco nos discos rígidos e nos antigos disquetes. Os disquetes, que foram muito usados até os anos 90, se tornaram completamente ultrapassados por causa da baixa capacidade de armazenamento e da falta de confiança no uso. Hoje, eles são lembrados mais por curiosidade histórica. Já os HDs ainda são muito usados em computadores, servidores e sistemas de backup, principalmente porque guardam muitos dados e custam menos.
mas eles estão sendo trocados pouco a pouco por tecnologias mais modernas, como os SSDs, que são bem mais rápidos, silenciosos, resistentes e economizam mais energia. Com o aumento da necessidade por velocidade e desempenho, as empresas estão buscando maneiras de melhorar os HDs para que eles continuem úteis. Um exemplo é a tecnologia chamada Hammer, que usa calor para conseguir gravar mais dados nos discos, aumentando sua capacidade. Além disso, o armazenamento em nuvem e as memórias NVMe estão ficando cada vez mais populares. Essas tecnologias são muito mais rápidas do que os HDs normais e são ideais para tarefas que precisam de agilidade na leitura e gravação dos dados. Mesmo com os avanços, os HDs ainda têm problemas técnicos, como o limite do tamanho dos componentes, a velocidade mais baixa em algumas situações e também o impacto no meio ambiente, por causa do consumo de energia e do descarte dos materiais. Hoje, tanto as empresas quanto os pesquisadores estão tentando criar novas formas de armazenar dados que sejam mais econômicas, duráveis e que respeitem o meio ambiente. Por isso, o futuro da memória secundária deve seguir o caminho das soluções cada vez mais rápidas, seguras e sustentáveis.